E aí, nação cruzeirense, tudo bem com vocês? Galera, chegando com um vídeo aqui rapidinho, né? Só passando antes mesmo para dar os créditos aqui ao canal do Samuel Venâncio, aqui no YouTube, o maior canal cruzeirense aí, né? Então, tô dando todos os créditos aí e também pedindo vocês para deixar o like, porque sem o like não há distribuição do vídeo, né? Então, ajuda a gente aí com o like e bora pro vídeo, valeu! Sobre o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo só não será jogador do Cruzeiro em janeiro do ano que vem se tiver uma mudança assim que teria que ser uma mudança muito brusca na negociação, Gleison, porque o Atlético Paranaense ele tentou nos últimos dias uma renovação do jogador, mas ele já tinha uma conversa bem adiantada aqui com o Cruzeiro. Não assinou o pré-contrato ainda, né? Então, enquanto não assinar, ele já pode, inclusive, mas o Zé Ivaldo também está envolvido aí em jogo de mata-mata, de Copa do Brasil e Copa Libertadores. Mas a informação que eu tenho é que o Zé teve próximo de voltar ao Cruzeiro naquela época lá que a gente trouxe que o Filipão acabou vetando. E hoje ele está muito perto, mas é muito perto mesmo. E voltar nessa condição, né? Porque não foi possível agora no meio do ano, então a volta caminha para ser mesmo no pré-contrato e o Cruzeiro já planejando também a próxima temporada, né? Porque às vezes, por exemplo, a ideia e a urgência, vamos dizer assim, é trazer um zagueiro para agora, um zagueiro para chegar e não ter dúvida nenhuma, né? Ó, chegou fulano de tal, titular sem conversa. Pode até não conquistar a vaga no campo, né? Mas, por exemplo, vamos trazer aí o nome do Matheus Pereira, né? Se ele chega, não tem ninguém que vai falar o Matheus Pereira vai brigar por titularidade. Não, ele vai chegar para ser titular. Se ele vai perder a posição depois, caso seja contratado, é outra história. Então, é a ideia para a zaga também, para ter um jogador ali mais acostumado à Série A do Campeonato Brasileiro, ou, se for um gringo, um jogador de ótimo desempenho recente, né? Então, é a urgência do Cruzeiro no momento, assim como um primeiro volante, e esse jogador de beirada aí que a gente já vem falando. E o Zé Ivaldo já chegaria, por exemplo, ano que vem, porque aí você pode, vamos dar uma reformulada aqui, já trouxemos um nesse meio do ano agora para ser titular absoluto, aí tem ali o Oliveira, tem o Luciano Castan, Reinaldo tem jogado pouco, o Neres tem jogado pouco, você já pode começar uma reformulação na zaga e tendo a partir do início do ano que vem o Zé Ivaldo, né, para uma composição também, jogador que vem aí no Atlético Paranaense sendo titular agora, eu vi até muita gente falando do lance dele lá com o Hendrick, né, que ele deu sorte porque calculou mal ali a rota, né, o Zé Ivaldo, e foi fazer a proteção e o Hendrick muito rápido, o cotovelo do Zé deu uma chegada Uma no pescoço do lascada. garoto. Então, mas é isso, a informação de momento que eu tenho é que só uma reviravolta gigante que eu não acredito mudaria o rumo aí dessa história para o Zé não chegar no início do ano que vem para ser jogador do Cruzeiro. Sobre aí Soteldo, a gente já pode falar, né? Ele completou 7 jogos no campeonato, né? Então, o Santos é que vai ter um pepino aí pela frente, porque vai ter que resolver essa história aí que falou que ia comprar, agora foi afastado o jogador. Aquelas coisas que a gente sabe bem de futebol brasileiro, né? Então, vamos ver aí, Gleice, o que vai acontecer, mas aí o problema está com o time peixeiro, mas não tem nada de Cruzeiro, não. E o Cruzeiro hoje, né, Samuca, que já apresentou, vamos dizer assim, anunciou um atleta, né, desses que você já tinha adiantado que chegaria ao Cruzeiro dentro dessa janela, né, Samuel? Exatamente, o Paulo Vitor, né? O Paulo Vitor foi anunciado aí contrato até a metade do ano de 2025, 2 anos e meio. Então, chega aí para a composição de elenco, é jogador de beirada. Eu acho até que dos que têm entrado aí, Gleice, tirando, claro, o Bruno e o Wesley, ele talvez seja mais preparado ali para tentar ajudar mais do que os outros estão ajudando, né? Então, vem para essa composição aí e o Cruzeiro segue aí no mercado. E tem outros nomes aí sendo consultados, daqui a pouco vamos falar de 2 aí. Eu até. Tem alguma Sim. coisa? Então, Gleison, teve uma procura do Cruzeiro, uma consulta. Ontem até eu falei no vídeo de Quentes do Dia. O Cruzeiro, ele coloca alguns alvos, né? Então, ele vai, por exemplo, esse aqui fechar, aquele outro ali que estava conversando já vai ficar para uma próxima, né? Porque não dá para você trazer todo mundo. Mas a história do Bruno Tabata, ela começou o seguinte, com o Palmeiras
falando que o atleta estava em uma lista, né, de negociáveis que não vem sendo aproveitado pelo Abel Ferreira. E o Bruno Tabata, o mundo da bola é sensacional, né? O Bruno Tabata já foi dispensado na base do Cruzeiro. E aí ele acabou indo lá para a base do Atlético, foi onde ele surgiu. Saiu, acho que meio com litígio lá do Atlético, foi para Portugal e lá começou a jogar com frequência até que foi comprado pelo Palmeiras. E no momento em que o Palmeiras coloca o atleta numa lista de negociáveis, houve aquela procura, né, do Cruzeiro para entender. A gente tem interesse, como que é o Palmeiras num primeiro momento querendo acertar uma venda do atleta, mas ele não está jogando, né? O Palmeiras pagou 5 milhões de euros, né? Não vai conseguir uma venda nesse nível no momento. Então, para o Cruzeiro, o que seria interessante? Um empréstimo com opção de compra e sem pagar a totalidade do salário, né? Porque o salário dele está salgado. Tá acima. E com quem eu conversei, a pessoa me disse, Samuel, que poderia pesar, eu vi até gente falando, e até hoje nesse papo de família cruzeirense, o próprio Bruno Tabata, né? Por mais que tenha sido revelado lá no Atlético, mas a primeira chance dele ali que ele buscou na base foi na base do Cruzeiro e não deu certo, e que ele também é cruzeirense. É tipo assim, se as condições forem iguais para todo mundo, qual que vai ser a prioridade? É nesse sentido que eu trouxe a informação, né? Então, a família, claro, ficou bem feliz com a procura, né, com a consulta, mas a última informação que eu tive é que a janela só abrindo agora, né? Então, o Palmeiras espera aí receber propostas, se fala de interesse do futebol mexicano, de outros clubes também do futebol brasileiro, não tem nada concreto até o momento. E o Cruzeiro vai aguardar, mas se nesse período aí também aparecer uma outra oportunidade e acabar fechando, aí essa história do Bruno Tabata fica para depois, né? Mas o interesse é real e tem umas conversas ali em compasso de muita cautela para entender, ou para o Palmeiras, é difícil vender ele neste momento, o Cruzeiro não está brigando pelo, vamos dizer, mesmo campeonato do Palmeiras, né? Porque tem essa preocupação também. Agora, vamos seguir acompanhando, Gleison, e apurando, mas a informação que a gente trouxe, né? Quando eu comento aqui que muito jogador é consultado, né? Eu não gosto de ficar falando sempre porque, além de jornalista, eu sou torcedor, né? Então, eu também me iludo, né, galera? Então, eu fico na expectativa. Hoje, por exemplo, daqui a pouco eu tô apurando mais detalhes aqui para a gente falar sobre Matheus Pereira, mas vai ser difícil dormir, viu, depois dessa. Mas aí é isso, Gleison, é entendendo aonde o Palmeiras pode chegar. Claro, no primeiro momento, não vamos pagar nada de salário se for emprestado, hein? Aí fica muito acima, aí não dá. Então, eles vão ali em um passo bem tranquilo para entender. E é o que eu venho falando, né? Até o fechamento da janela tem coisa demais para acontecer. Viu? É isso aí.